Olá, você que chegou nesse vídeo. Não sei qual o teu objetivo. Eu sou Felipe Cardoso. Se eu te falar que na escola eu era um aluno fantástico em filosofia, epistemologia, teologia, você acredita? Eu só tirava 100 atrás de 100, 10 atrás de 10. Eu tô aqui para falar sobre um assunto talvez seja o mais importante de todos, que as pessoas não dão atenção: o sobrenatural. Durante anos eu passei por várias religiões até chegar ao ateísmo. Eu já fui budista, taoísta, espírita kardecista e cristão. Cristão eu fui por influência dos meus pais. Eu era forçadamente levado à igreja, embora eu não gostasse. Mas a questão é: Deus existe? Primeiramente, quando falamos em Deus, nós não estamos falando apenas uma conjectura. Concordam? Porque Deus, no dicionário, é uma força suprema. É o suprassumo das religiões. É a base de qualquer religião. Religião é a crença num Deus. Ou, se a pessoa for politeísta, em deuses, no plural. Pois bem, se pensarmos filosoficamente, como as escolas de Atenas de filosofia, tinha os sofistas e tinha os outros seguidores de outros filósofos. Tem um filósofo antigo, eu não me recordo o nome dele agora, mas ele falava o seguinte: Deus seria equivalente aos números. O número é algo que, se você escrever no papel, ele passa a existir. Se você usar um número para construir coisas, funciona, concordam comigo? Até aí tá tudo bem, né? Olha só, o número não era necessário. Então, o que podemos inferir a partir daí? O número foi criado porque ele passou a ser útil e coisas foram criadas através dos números. Só que os números são imateriais, fazem parte da metafísica. Ou seja, eu não posso tocar o número, entendeu? No campo das ideias, não. Agora, se eu escrever no papel 1, 2, 3, eu consigo pegar o papel. Então, o número passa a existir no mundo físico. Então, a grande questão é: Deus seria metafísico ou físico? Os cristãos defendem que Deus é atemporal e imortal. Ou seja, ele já existia antes mesmo do universo aqui que nós habitamos existir. Agora, não me pergunte aonde ele existia. Se ele existia em outro universo, pode ser, já que ele é imortal e material. Essa não é a minha opinião, essa é a opinião dos cristãos. Agora, como podemos chegar à conclusão que algo existe e que algo não existe? Primeiramente, devemos adotar o modelo científico, que é o mais confiável hoje. O modelo científico de inferência é o mais confiável, embora haja ainda brechas, né, vamos assim dizer, mas é um método científico que, através dele, que provamos se certa coisa existe ou não existe, se um alimento vai fazer mal ou não. Por exemplo, no caso dos alimentos transgênicos, não se sabe ainda, não se tem pesquisa se eles vão fazer mal no futuro. Por exemplo, tabagismo. Uma pessoa fuma, aí desenvolve um câncer. Aí estaria certo eu falar para a pessoa que ela desenvolveu o câncer, ou ela se tornou mais predisposta a desenvolver o câncer porque ela fuma? E as pessoas que não fumam e têm câncer? Entendeu a lógica? Eu fugi um pouquinho aqui do tema, mas fazer uma analogia. Agora eu estou no loop infinito. Eu até hoje, os pastores, os padres, os espíritas,
os espiritualistas não conseguiram me convencer de que Deus existe. Vejamos, por exemplo, a aposta de Pascal. Pascal era um excelente matemático. Ele disse o seguinte, vou tentar dizer o que ele disse. Ele disse que se a pessoa não acredita em Deus, quando ela morrer, ela não perde nada. Mas se a pessoa acredita, ela tem a ganhar. Então é mais proveitoso se acreditar do que não acreditar. Bem, eu não concordo com isso. Por que eu não concordo com isso? Porque acreditar em Deus implica um monte de coisas. Para eu acreditar pelo menos no Deus cristão, judaico-cristão, eu teria que voltar minha vida completamente a Jesus, aos moldes da religião cristã. E eu não vou fazer isso, porque eu não sei se existe vida após a morte. Tampouco eu seria um bom cristão, de tal forma que eu acho isso que eu vou falar é de suma importância e vale para todos os ateus honestos que são idôneos. Se você é ateu e está assistindo esse vídeo, preste atenção. Pastores já me perguntaram por que eu sou ateu. Eu respondi o seguinte: eu não posso ser cristão, primeiro porque eu tenho vícios em cigarro e álcool, e segundo que eu estaria mentindo para Deus. Ou seja, eu sou tão ateu que se eu falasse que eu acredito em qualquer coisa sobrenatural, eu estaria mentindo para mim mesmo e sobretudo para Deus. Por isso eu não posso ser cristão, eu não posso ser religioso. Eu prefiro esse adjetivo, religioso, eu não posso ser religioso. Eu não tenho, por exemplo, o dom da fé, que as pessoas vão na igreja e sentem a presença de Deus, por exemplo, de espíritos mesmo, se ela for espírita ou outra religião. Então, fica nisso. Na filosofia, essa talvez seja a maior questão de todas, que ainda não foi respondida. Deus existe? Eu tentei por anos me convencer assistindo um debate com um pastor famoso inglês, William Lane Craig, se você pesquisar aí no YouTube agora. William Lane Craig, legendado debate. Esse pastor ele é bem articulado e ele já debateu com vários ateus e neos-ateus, como Christopher Hitchens e outros ateus famosos aí, como, estou tentando me lembrar, Sam Harris, por exemplo, e outros indivíduos. O curioso é que o neo-ateu que fala que a religião é um vírus que se propaga, o Richard Dawkins, não quis debater com ele. Ele disse que ele não quis porque ele não iria apertar a mão de um cara que é complacente com genocídio, por exemplo, citando o Velho Testamento como desculpa, a meu ver foi uma desculpa que ele deu para não debater com o cara, porque o cara é melhor que ele no debate. Ora, Richard Dawkins é um biólogo, enquanto que o pastor Sir William Lane Craig é um filósofo, tem PhD e é um excelente orador. Ele é bom em vencer debate. Ele vence debates porque ele é bom em dialética erística, por exemplo. A dialética erística, para quem não sabe, se você é leigo em filosofia, eu vou te recomendar você estudar primeiro epistemologia e depois os sofistas. Mas, sobretudo, eu quero que você pesquise um filósofo chamado Arthur Schopenhauer. Esse aí, ele fez uma obra que era Como Vencer Argumentos Sem Ter Razão. Então, o Clay, ele nada mais é, o pastor Clay, ele nada mais é do que um vencedor de debates. Ele está pregando para seu público em todos os debates. Ele não está debatendo a questão se Deus existe ou não, a problemática, ele não está resolvendo. Então, eu concordo que ele venceu a maioria dos debates. Embora eu acho que no debate dele com Christopher Hitchens, o Hitchens mandou muito bem. Só que o Hitchens era jornalista. O Christopher, ele era jornalista e o Clay era um exímio orador. Tanto por ele ser pastor, exercer essa profissão, e tanto por ele ter tido aulas disso na faculdade e ele ser filósofo. Enquanto que o outro era apenas um jornalista que tinha uma inteligência acima da média, mas só isso. Não tinha um dom para o debate. Bem, eu vou parar por aqui. Eu estou aberto a qualquer tipo de diálogo.
Eu vou deixar aqui os comentários. Se você tem sua opinião, tente me persuadir do contrário. Tente me convencer. Mas lembre-se, ad hominem não é argumento. Falácia de raciocínio lógico são facilmente reconhecíveis. Hoje em dia está até fora da moda se usar falácia para convencer os outros, por exemplo, de apelo ao medo, ou apelo à autoridade, ou ofender a pessoa, e não a sua ideia. Se você quer discutir comigo, seja sincero, seja idôneo, poste suas ideias sobre filosofia, epistemologia, que eu vou ler, eu vou tentar fazer um vídeo resposta, e o seu comentário provavelmente vai aparecer nos meus vídeos sobre filosofia da religião e epistemologia, vamos dizer assim. Porque eu estudei muito esses campos aí e seria inútil se eu não compartilhasse minhas ideias com as pessoas. Eu queria ministrar palestras sob meu ponto de vista e suscitar essa ideia, se Deus existe ou não, e levar as pessoas ao debate saudável, a um diálogo. Mas infelizmente eu não tenho tanta capacidade assim, eu não tenho tanto público como, por exemplo, youtubers famosos têm. Inclusive em outro canal já respondi um youtuber, mas ele não me respondeu. Ele teve a audácia de falar que tinha um argumento que era irrefutável. Ora bolas, não existe argumento irrefutável. Existem conjecturas, hipóteses e provas científicas. Isso é de uma seriedade enorme. Uma prova científica, por exemplo, o vírus da AIDS, que foi descoberto nos anos 80, é uma prova científica, cabal. Uma conjectura é a teoria do Big Bang, que é formulada através de hipóteses, que pode ser o universo está se expandindo, então no começo ele deveria estar confinado num ponto singular. Daí surgiu, mas o Big Bang é uma teoria, ainda não foi provada, é uma teoria que, diga-se de passagem, foi descoberta despropositalmente por um padre, chamado, acho que Lemaitre, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. E depois ela foi melhorada, aprimorada por outros cientistas. Então é muito curioso alguns ateus, as ideias de alguns neos-ateus, que eles querem com todo custo acabar com a religião, que a religião é ruim, que a religião não sei aquilo, e na verdade eles estão enxergando nada mais do que o seu próprio umbigo. É isso e até a próxima.